Salve, amantes do direito! Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro vídeo de controle de constitucionalidade. E hoje nós vamos estar abordando o controle preventivo e o controle repressivo. Lembrando que, se você não assistiu os dois últimos vídeos, eu recomendo que você assista para que juntos a gente siga uma determinada linha de raciocínio que eu acredito que seja fundamental para compreender essa matéria que infelizmente é muito mal vista durante a graduação. Outra coisa, cara, se você caiu aqui no canal, está assistindo os vídeos, está gostando, não se esqueça de se inscrever no canal, dê essa moral para o criador de conteúdo, porque é muito importante, né? Isso age como um incentivo para trazer mais conteúdo, mais coisa bacana por aí, beleza? Então, sem mais demora, vamos continuar a matéria que hoje o bicho vai pegar fogo. Bom, antes de iniciarmos com os principais pontos sobre o controle de constitucionalidade preventivo, é muito importante que a gente aprenda qual é o conceito desse mecanismo. Vocês vão perceber durante todo esse vídeo que é uma matéria muito simples e muito tranquila, só que a gente precisa prestar muita atenção no conceito para que não haja nenhum tipo de confusão quando a gente começar a inserir processo, inserir os sujeitos. Então é bem relevante vocês prestarem atenção no conceito e, se puderem, anotem, né, o que está escrito aqui, que é o seguinte: o controle de constitucionalidade preventivo no direito brasileiro refere-se ao mecanismo pelo qual é exercido o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos antes mesmo da sua entrada em vigor. Ou seja, como o próprio nome diz, ele é preventivo, então ele previne que uma lei ou ato normativo que vá contra o texto constitucional, ele entre em vigor. E o principal sujeito, né, do controle preventivo é o executivo, como vamos falar agora. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os fundamentos constitucionais do controle de constitucionalidade preventivo. Bom, o primeiro fundamento, como nós já vimos, né, nos vídeos anteriores, é o princípio da supremacia da Constituição. Ou seja, nenhuma lei ou ato normativo pode contrariar o texto constitucional sobre pena de inconstitucionalidade. Ou seja, uma lei inconstitucional é uma lei nula. Mas como já vimos isso anteriormente, eu não vou me alongar muito aqui. Segundo ponto, separação de poderes. Assim, o controle preventivo ele está intrinsecamente ligado com esse princípio da separação de poderes. Ou seja, por exemplo, o legislativo, quando aprova uma lei, antes dessa lei entrar em vigor, digamos assim, ela é enviada para o chefe do executivo, no caso o presidente da República, para que ele sancione ou faça um veto total ou parcial daquela determinada lei. A lógica nesse raciocínio é que o executivo, como exerce o poder de administração do Estado, ele também tem o dever de zelar pela Constituição. Ou seja, por mais que o executivo não seja o guardião máximo da Constituição, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, todos os poderes têm a obrigação de zelar pela norma constitucional, beleza? Então vamos para o próximo ponto. Terceiro ponto, competências do Poder Executivo. Ou seja, a Constituição Federal, ela atribuiu a competência ao exercício do controle de constitucionalidade preventivo ao chefe do Executivo, ou seja, ao presidente da República. É o seguinte, quando o presidente ele veta um projeto de lei aprovado pelo Congresso por inconstitucionalidade, ele vai estar usando o seu poder de controle de constitucionalidade preventivo ao impedir que aquela determinada lei que contrarie a Constituição, ela entre no nosso ordenamento jurídico. É lógico, o veto do presidente ele não é absoluto e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E o quarto ponto, que é a preservação da ordem constitucional. Lembrando, esse último fundamento, ele é basicamente o que a gente já falou nos vídeos anteriores. Ou seja, o controle de constitucionalidade preventivo, ele impede que uma lei, novamente, que contraria a Constituição, ela entre no nosso ordenamento jurídico. Por isso, ela é basilar para o exercício do nosso Estado democrático de direito. Então, é basicamente isso. Então, os fundamentos, eles são muito parecidos com o que nós já vimos anteriormente. Agora, vamos seguir falando um pouquinho sobre o veto.
Bom, agora nós precisamos falar com um pouco mais de detalhes sobre o veto presidencial como forma de controle de constitucionalidade preventivo. É o seguinte, eu sei que você na graduação quase que certamente já se deparou com uma questão de constitucional, falando de controle, com foco específico em veto presidencial. Então isso causa muita dúvida, então é importante que a gente entenda muito bem como funciona o voto do presidente para o exercício desse tipo de controle, beleza? Então vamos lá. O Poder Executivo ele realiza o controle preventivo de constitucionalidade, né? Controle constitucional preventivo político, por meio do veto presidencial em projeto de lei, conforme o artigo 66 da Constituição. Lembrando, quando o presidente ele analisa um determinado projeto de lei, ele pode vetar, sancionar, obviamente, ou vetar de duas formas. Primeiro, o veto total, que ele vai vetar a lei inteira, né, como a lógica nos diz, ou de forma parcial, vetando um parágrafo, uma linha, ou seja, uma pequena parte daquela determinada lei. Só que esse motivo para o veto, o presidente não pode escutar as vozes da cabeça, ou seja, tem que justificar o porquê que ele está vetando aquele projeto de lei. Lembrando que o veto presidencial ele não é exclusivo para o exercício do controle de constitucionalidade. Ou seja, o presidente pode vetar uma lei, por exemplo, se baseado na inconstitucionalidade, obviamente, mas também ele pode vetar uma lei identificando a ausência de interesse público. Então, esses são os dois tipos de justificativa para um veto presidencial em um projeto de lei. Agora, vamos dar uma lida aqui no artigo 66 da Constituição. Bom, a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República que, aquiescendo, o sancionará. Aí, parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, olha só, acabamos de ver aqui, veto total ou parcial, ou contrário ao interesse público, isso é muito importante, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento e comunicará, dentro de 48 horas, o presidente do Senado Federal os motivos do veto. Novamente, tudo tem que ser justificado. Por mais que não pareça, o nosso ordenamento jurídico ele é sério. Então, ele exige uma certa, digamos, ritualística para que tudo corra muito bem. Então, se você parar e analisar o porquê disso tudo, você começa a encontrar um sentido para aquele caminho. Beleza? Então, vamos dar uma avançada aqui. Bom, ainda falando sobre o veto presidencial, conforme vimos no slide passado, a previsão legal que permite que esse veto aconteça, ela exige duas e apenas duas justificativas. A primeira é quando o presidente ele identifica naquele texto daquele projeto de lei a inconstitucionalidade do mesmo, seja de forma parcial ou forma total, ou quando ele encontra uma ausência de interesse público, ou seja, ele analisa aquele projeto de lei e verifica que não existe nenhum benefício social que aquela lei possa estar trazendo para o nosso ordenamento jurídico. Então, o presidente ele pode vetar das duas formas. É importante que a gente saiba, como está escrito aqui, o veto presidencial ele não é absoluto. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos supor que o projeto de lei A seja aprovado pelo Congresso. Beleza, aprovou. Assim que foi aprovado, ele é enviado para o presidente para que o mesmo sancione ou faça o veto. Caso exista, no caso, o veto, o presidente vai justificar, obviamente, né, nesses dois termos que acabamos de falar, que é a inconstitucionalidade ou ausência de interesse público. E esse veto ele volta para o Congresso e ele precisa ser aprovado de maneira absoluta, ou seja, 50% dos deputados mais um e 50% dos senadores mais um. Caso esse veto não seja aprovado, ele automaticamente cai e a lei segue para a promulgação. Então ela segue aquele caminho que vai fazer com que ela adentre no nosso ordenamento jurídico.
Então isso é muito oportuno. Lembrando que eu ainda vou fazer um vídeo falando exclusivamente sobre processo legislativo. Então eu não quero adentrar muito nesse assunto para não deixar o vídeo mais extenso do que já está, beleza? Aqui eu coloquei uma coisa bem interessante, que isso cai em prova, que é o seguinte: em relação à PEC, o Executivo não faz controle preventivo, porque ela é promulgada pela mesa da Câmara dos Deputados e pela mesa do Senado Federal, ou seja, o presidente não se sanciona e nem veta a PEC. Bom, acho que isso é muito claro, né? Agora vamos continuar. Bom, além do presidente, outros órgãos do Poder Executivo podem desempenhar um papel na verificação da constitucionalidade do projeto de lei. E dentre esses órgãos, a gente pode citar dois que são extremamente importantes, que é a Advocacia Geral da União, né, a AGU, que é o órgão responsável pela representação judicial e consultoria jurídica do Poder Executivo. E ela tem o papel de emitir parecer, né, sobre a constitucionalidade, né, dos projetos de lei, muito antes, né, da sanção presidencial. Então a AGU ela exerce esse papel de extrema importância, né, nesse assessoramento do Poder Executivo. E o segundo órgão é a Casa Civil, né, que é basicamente um auxiliar, né, do Presidente da República, né, tanto que a Casa Civil ela é vista, né, com status de ministério. Inclusive ela foi inserida por um decreto-lei, se não me engano, de 1939. Depois eu posso colocar aí nos comentários a legislação pertinente. Então a Casa Civil ela também pode assessorar o presidente nesses assuntos que versam sobre a constitucionalidade de algum projeto de lei. É importante ressaltar que o controle de constitucionalidade preventivo exercido pelo Poder Executivo ele não é exclusivo. Assim, o Congresso Nacional, por meio de suas comissões técnicas e consultivas, que vamos adentrar daqui a pouquinho, também pode contribuir para a verificação da constitucionalidade dos projetos de lei antes mesmo da sua aprovação legal. Assim, embora o presidente da República seja o principal responsável pelo controle de constitucionalidade preventivo, outros órgãos e instâncias do Poder Executivo podem auxiliar esse processo, né, como a gente acabou de ver. Isso garante uma conformidade aos projetos de lei com a Constituição Federal. Então, tudo que a gente está falando aqui tem a ver com aqueles princípios que debatemos nesse vídeo e principalmente nos anteriores, onde tudo tem que versar preservando e amplificando a interpretação do texto constitucional. Então isso é muito importante a gente ter em mente, que qualquer tipo de controle ele versa exclusivamente se há uma compatibilidade ou não daquele projeto de lei, daquela lei ou ato normativo com a Constituição. Então é basicamente isso. Agora vamos falar sobre o controle preventivo pelo Legislativo. Agora vamos falar sobre o controle de constitucionalidade preventivo realizado pelo Poder Legislativo. É o seguinte, esse tipo de controle pelo Legislativo, ele ocorre por meio do processo legislativo em si, que compreende as etapas de elaboração, discussão, aprovação e sanção das leis. E dentro desse processo legislativo, um dos itens mais importantes para esse tipo de controle de constitucionalidade são as comissões de Constituição, Justiça e Cidadania. Então veja que através desse processo legislativo, essas comissões, né, as famosas CCJs, elas emitem pareceres, né, que vão versar sobre a parte técnica da lei, verificar se tem algum tipo de inconstitucionalidade, algum tipo de erro. Então, são comissões extremamente relevantes para o controle de constitucionalidade preventivo realizado pelo Poder Legislativo. Então, assim, esses pareceres são fundamentais para embasar as decisões dos parlamentares e orientar as votações no plenário. É o seguinte, se essa determinada comissão identificar alguma inconstitucionalidade de um projeto, ela pode apresentar, né, um parecer sobre aquele projeto de lei, e isso certamente vai levar aquele determinado projeto a uma nova votação, a uma nova edição daquele projeto de lei,
para que aquele texto que foi impugnado ele se adeque ao ordenamento jurídico, né? Às normas constitucionais, ao texto legal, né? Lembrando que já são 2 da manhã, eu já estou meio cansado aqui, mas eu vou terminar esse vídeo hoje. Então perceba que o controle pelo legislativo ele não tem tanto brilho, né, digamos assim, como ocorre com o executivo. Então ele acontece justamente durante a elaboração do próprio projeto de lei. Então quando cair numa prova assim e perguntarem sobre o controle preventivo pelo legislativo, você tem que colocar na cabeça que a lei ela ainda não foi aprovada. Então ela tá no projeto ainda e são as próprias comissões, né, as CCJs, que vão ajudar a formatar, né, aquele projeto de lei de acordo com a Carta Constitucional. Então é basicamente isso. Eu acho que ficou bem claro, né? Não tem tanta coisa para falar com relação ao controle pelo legislativo. Agora vamos falar um pouco sobre o controle pelo judiciário. Bom, agora vai entrar aquela pegadinha, né? Aquela exceção que qualquer professor, aqueles mais sádicos, digamos assim, né? com perdão da palavra, adora colocar na prova, que é o controle de constitucionalidade preventivo realizado pelo Poder Judiciário. Assim, eu vou até ler o que eu escrevi aqui, porque é importante que vocês gravem isso, porque isso cai muito em prova. Eu sei que tudo aqui que eu estou falando cai em prova, mas esse aqui é aquela pegadinha sacana. Então é o seguinte, classicamente o Poder Judiciário realiza o controle repressivo, ou seja, o Judiciário ele vai atuar quando aquele ato normativo ou aquela lei já faz parte do ordenamento jurídico. Inclusive, o controle repressivo vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Eu até falei aqui que eu ia colocar o preventivo e o repressivo no mesmo vídeo, mas vai ficar muito extenso, vai ficar cansativo. E eu vou preferir dar uma dividida aí. Então, o Judiciário ele vai agir principalmente, não exclusivamente, no controle repressivo, cabendo aos poderes executivo e legislativo a primazia no controle preventivo. Ou seja, tratando do executivo, é o veto do presidente. E do legislativo é o próprio processo legislativo. Lembrando que o próximo assunto de direito constitucional que eu vou tratar aqui no canal, eu vou falar sobre processo legislativo. Não sei se eu já falei isso nesse vídeo, se eu estou me tornando maluco, repetitivo, mas enfim, é importante que a gente fique bem esperto nesses 2 assuntos, controle de constitucionalidade e processo legislativo. São fundamentais para ir bem em qualquer prova de constitucional, principalmente graduação, OAB e concurso. Beleza? Agora vem o X da questão. Ó. Contudo, como exceção, admite a jurisprudência do STF o controle de constitucionalidade em relação aos requisitos formais. Nesse caso, o parlamentar, e somente ele, possui legitimidade para impetrar mandado de segurança com finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. Ou seja, essa é a grande exceção. Então, o parlamentar ele pode entrar com um mandado de segurança pedindo a intervenção do judiciário sobre aquele projeto de lei que está sendo formado. Então, isso é muito louco e é essa grande exceção que geralmente cai em prova. Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos finalizar aqui. Bom, então esse foi o controle de constitucionalidade preventivo exercido pelo Executivo, Legislativo e pelo Judiciário de forma incomum, digamos assim. Então, pessoal, eu espero que eu tenha sido claro, que vocês tenham entendido, né, o que foi passado aqui. No próximo vídeo, como eu falei, vamos falar do controle repressivo. E caso tenha ficado alguma dúvida ou esqueci de colocar alguma coisa, mencionar algum item, coloca nos comentários também. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar esse like aí para o criador de conteúdo,
que vocês não sabem o trabalho que dá gravar esse tipo de material. Seria muito fácil eu chegar aqui, falar qualquer coisa, escutando as vozes da minha cabeça, ia sair um monte de besteira, mas seria fácil de gravar. Então, para montar um vídeo desse leva estudo, leva pesquisa, enfim. Ainda estou me adaptando com a questão da câmera, né? Então acho que vale dar um incentivo para o criador de conteúdo. Beleza, pessoal? Então é isso. Próximo vídeo, controle repressivo. Espero vocês. Valeu!